Salve, salve pessoal! Como vão vocês? Tudo bem? Convido vocês mais uma vez a juntos construirmos o conhecimento por meio das videoaulas, fóruns de discussão, chats, debates e tudo que pode nos proporcionar esse momento único. Vamos agora conhecer um pouco da nossa disciplina de olho no slide. Quando nós falamos de filosofia, o que vem à nossa mente são algumas interrogações, não é mesmo? Então, se vocês estão fazendo essa pergunta, posso dizer que vocês já deram o primeiro passo para compreender a nossa disciplina, uma vez que a dúvida nos leva a questionamentos e os questionamentos nos levam a respostas não definitivas, mas infinitas, e isso faz parte da filosofia. Vocês podem observar que temos muito o que discutir e trabalhar, não é mesmo, pessoal? Dividimos em 4 os objetivos dessa disciplina. São eles: primeiro, a tradição da filosofia clássica grega e sua íntima relação com o projeto pedagógico que se sustenta a partir dos ideais bom, belo e justo, bem como a presença dessa tradição no pensamento medieval. Segundo objetivo, o problema do conhecimento na modernidade, a partir da disputa entre os adeptos do racionalismo e empirismo, a reconstrução de um racionalismo crítico como síntese do racionalismo e do empirismo. Terceiro objetivo, o pensamento pragmático e a primazia da ação no limiar do mundo contemporâneo. E, por fim, o objetivo 4, a presença da filosofia na educação e os desafios educacionais no campo estético, ético e político. Então, pessoal, estudar filosofia da educação é nos pautarmos no que disse o grande filósofo Aristóteles: todos os homens, todo ser humano, por natureza, desejam conhecer. E, se examinarmos um pouco a história da filosofia, veremos que muitas foram as tentativas humanas de compreender a razão de ser do homem, do mundo e de tudo aquilo que é vivenciado pelo próprio homem. Quem nunca pensou em questões como: quem somos realmente? Com qual objetivo viemos ao mundo? Qual é a origem do universo? De onde surgiu a vida? Existe uma inteligência por trás de toda a criação? Existíamos antes do nascimento? Existiremos depois da morte? É a casualidade que traz à nossa vida alegrias ou desgraças, ou existe um destino já escrito? A necessidade de compreensão levou o homem a desenvolver a linguagem. A mesma linguagem que traz um significado, que apresenta, que revela, também pode ser a que traz um encantamento, que esconde algo, que seduz. Então aqui entra a filosofia, chamando para si a responsabilidade de não apenas decodificar essa linguagem, mas de vivenciá-la, de torná-la sensível, de trazê-la para o cotidiano dos seres humanos. Seres humanos que, em sua maioria, não podem ou não querem parar e pensar. Por quê? Porque estão imersos em inúmeras atividades mecânicas ou preferem deixar tudo como está. Vamos então enfrentar juntos esse novo desafio? Desvendar os códigos, conceitos e ações da filosofia? Em nossa primeira unidade, veremos o que se compreende por filosofia, quais as peculiaridades do conhecimento filosófico e por que a filosofia está em busca de um saber que vai além do simples conhecimento comum dos seres humanos e também do sistemático conhecimento desenvolvido pelas chamadas ciências modernas. Analisaremos a importância da experiência mítica na construção do sentido da existência e, particularmente, os valores presentes na narrativa mítica grega, que são largamente expostos nos poemas de Homero e Hesíodo. Em seguida, apresentaremos a gênese do pensamento filosófico e os principais filósofos do período clássico da filosofia grega.
Sócrates, Platão e Aristóteles. No final dessa unidade, ainda discutiremos como as ideias suscitadas na sociedade grega do século V e IV a.C. exerceram significativa influência nos pensadores medievais, sobretudo em Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino. Então, mas dando prosseguimento aos nossos estudos, gostaria de convidar vocês a responderem a seguinte questão: o que é filosofia, afinal? Conseguiram formular um conceito preciso, um conceito pontual do que é filosofia? Se sim, gostaria de dizer a todos vocês que possivelmente vocês estão equivocados nesse conceito. Sabem por quê? Porque não temos uma resposta satisfatória, pronta, acabada para essa questão. E por mais incrível que possa parecer, esse é, de fato, um ponto positivo. Quando tratamos de questões filosóficas, muitas vezes a finalidade última não é encontrar uma resposta clara, precisa, pontual. Muito mais importante nas questões filosóficas é exatamente o progresso que experimentamos na descoberta das inúmeras possibilidades de responder ao problema que nos é apresentado. Para entendermos melhor essa afirmação, vamos recorrer à autora Maura Iglesias, que nos apresenta um exemplo bem interessante. Segundo ela, se perguntarmos a 10 físicos o que é física, eles responderão, provavelmente, de maneira parecida. O mesmo se passará, provavelmente, se perguntássemos a 10 químicos o que é química. Mas se perguntarmos a 10 filósofos o que é filosofia, ouso dizer que 3 ficarão em silêncio. 3 darão respostas pela tangente. E as respostas dos outros 4 vão ser tão desencontradas que só mesmo outro filósofo para entender que o silêncio de uns e as respostas dos outros são todas abordagens possíveis à questão proposta. Então, pessoal, como podemos notar, não há uma resposta única e satisfatória para a pergunta que foi feita. No entanto, é possível destacar aspectos específicos que são aceitos como características peculiares daquilo que compreendemos como filosofia. Significado da palavra filosofia. É uma palavra grega que significa philo, que vem de filia, amor, e sofia, que vem de sophos, significa sabedoria. Podemos observar no slide que a filosofia é uma palavra de origem grega. Então, pessoal, estudar a filosofia é buscar a sabedoria e se inspirar e aspirá-la também. É ter a necessidade do conhecimento. Agora, gostaria de apresentar para vocês Pitágoras. Pitágoras é considerado um dos precursores da filosofia. Quem nunca ouviu falar no Teorema de Pitágoras? Para Pitágoras, o homem pode tão somente ser um amigo da sabedoria e, consequentemente, amar a sabedoria. Quem muito bem ressaltou o que foi dito anteriormente sobre o significado da filosofia foi um dos considerados o primeiro filósofo da história, Pitágoras. Acredita-se que tenha sido ele o primeiro a utilizar a palavra filósofo, que para ele quer dizer literalmente amigo da sabedoria, aquele que ama a sabedoria. Ele utilizou este termo, pois entendia que era como um amante da sabedoria e que por isso estaria sempre em busca de um novo saber, diferente de quem se considerava um sábio, que acreditava possuir a sabedoria plena. E como consequência disso tudo, veio a palavra filosofia, formada por 2 vocábulos gregos, philo, amor, mais sofia, sabedoria, que quer dizer, como nós já vimos, amor pela sabedoria. A filosofia seria, então, a atividade do filósofo ou a busca pela sabedoria. Vamos dar uma olhadinha nos slides.
O ser humano deve amar a sabedoria, ou ao menos aspirá-la. Essa imagem é uma representação clássica da filosofia que mostra o homem despido de todo e qualquer bem material, refletindo. Essa reflexão é o que nos leva ao conhecimento, a reflexão que nos leva à sabedoria. E esse é o objetivo da filosofia, né? Certa vez, o filósofo Sócrates afirmou que uma vida sem reflexão não merecia ser vivida. Aqui temos outra característica, sem a qual não podemos sequer falar de filosofia: a reflexão. A reflexão é, portanto, uma característica que está intimamente associada à compreensão do que vem a ser filosofia. Todavia, é necessário destacar que não se trata de uma reflexão comum ou um pensamento qualquer, pois, conforme observou Saviani em 2007, se toda reflexão é um pensamento, nem todo pensamento é reflexão, certo, pessoal? Ainda, segundo Saviani, a reflexão filosófica deve contar com 3 aspectos específicos. Vamos conhecer esses aspectos? Os aspectos específicos da reflexão filosófica seriam a radicalidade, o rigor e a globalidade. Vamos agora falar sobre cada um desses aspectos. A radicalidade quer dizer ser radical, não no sentido literal da palavra, mas no sentido de ir até a raiz das questões, buscar os fundamentos, ou como os gregos chamavam, buscar a arché, o princípio de tudo. Daí a radicalidade ser um aspecto da filosofia. O rigor, essa reflexão que leva à filosofia, deve ser sistemática, seguindo critérios rigorosos e metodológicos, com a finalidade de colocar em xeque todos os tipos de verdade absoluta. E, por fim, a globalidade, que é um aspecto que procura alcançar o conjunto, expandindo o pensamento de modo a abarcar a maior quantidade de aspectos do problema em questão. Mais um aspecto específico da filosofia que não poderíamos deixar de mencionar é a sua relação com os conceitos. Desta vez, é o filósofo Gilles Deleuze, 1992, que nos ajuda a compreender que a filosofia é a arte de formar, de inventar, de fabricar conceitos. A filosofia, mais rigorosamente, é a disciplina que consiste em criar conceitos. Assim, podemos entender que a filosofia, como criadora de conceitos, representa algo de extrema importância na construção dos saberes que foram sendo elaborados ao longo da história. Conforme observou Bolkonsky, o trabalho da filosofia é lidar com a realidade, não de modo arbitrário, mas sempre operando com os conceitos. Assim, pessoal, embora haja pontos de vistas e considerações diferentes a respeito da mesma questão, não podemos negar que os filósofos conformam com a ideia de que filosofia é uma atividade imprescindível para aqueles que estão interessados no conhecimento acadêmico e profissional, e também para todos aqueles que querem compreender melhor a vida e os desafios que ela nos apresenta. É claro que a compreensão do que é filosofia vai muito além do que foi dito, mas de agora em diante vocês já estão, de certo modo, aptos a continuar a busca pelo sentido da filosofia, sem cair na armadilha da banalização, não é mesmo? Então, agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre o mito. O que é mito? Qual conceito vocês dariam para o termo mito? Vocês conhecem algum mito? Aqui eu trago para vocês alguns mitos que são conhecidos do nosso cotidiano. Existem mitos relacionados a máximas, né, a frases. Existem mitos que fazem parte do nosso imaginário. A primeira imagem tem um mito que fala: faz mal aos olhos ler em movimento?
Isso é um mito, não faço. Portanto, podem estudar lendo o caderno didático, tá, pessoal? Um raio nunca cai duas vezes no mesmo lugar. É um dito popular. É verdade? Não, é um mito. Sim, o raio pode cair duas ou mais vezes no mesmo lugar, tá, pessoal? Temos logo ali abaixo a imagem da mula sem cabeça, que faz parte do nosso imaginário, do Saci Pererê, que também faz parte do nosso imaginário, e do menino Curupira, que tem os pés voltados, né, como vocês podem ver na imagem. Então, já se tornou um hábito comum nos referirmos ao mito como uma lenda, como algo irreal, como uma criação imaginária, ou como algo ligado a uma realidade fantasiosa. Agora, vejamos a definição que encontramos no dicionário Aurélio sobre o mito. É uma narrativa popular ou literária que coloca em cena seres sobre-humanos e ações imaginárias, para as quais se faz a transposição de acontecimentos históricos, reais ou fantasiosos, desejados, ou nas quais se projetam determinados complexos individuais ou determinadas estruturas subjacentes das relações familiares. Exemplo, uma coisa fabulosa ou rara, a fênix dos antigos é um mito, a lenda, a fantasia, é uma coisa que não existe na realidade. Então, essa definição de mito não abarca a totalidade do conceito. Isso porque ela deixa de lado, pelo menos, dois aspectos essenciais da narrativa mítica. Primeiro, podemos afirmar que toda narrativa mítica carrega consigo uma tentativa de explicar o sentido da realidade. Toda narrativa mítica fala de um princípio que originou este ou aquele ser. Outra característica fundamental para a compreensão do que é mito é o seu caráter de sacralidade. Desde os tempos mais remotos, o mito é compreendido pelos homens como algo sagrado e, portanto, relacionado sempre com o divino. O historiador e filósofo Mircea Eliade afirma que, sendo o mito algo sagrado, é somente por meio da experiência direta com o sagrado, do encontro com uma realidade transhumana, que nasce a ideia de que alguma coisa existe realmente. Ou seja, surge a ideia de que existem valores absolutos capazes de guiar o homem e de conferir uma significação à existência humana. Outro grande estudioso dos mitos, o antropólogo Malinowski, nos ajuda a compreender melhor essas afirmações feitas acima. Vejamos algumas de suas considerações sobre o mito. Para ele, o mito, quando estudado ao vivo, não é uma explicação destinada a satisfazer uma curiosidade científica, mas uma narrativa que faz reviver uma realidade primeva, que satisfaz a profunda necessidade religiosa, as aspirações morais, as pressões e a imperativos da ordem social e até mesmo algumas exigências práticas. Nas civilizações primitivas, o mito desempenha uma função indispensável. Ele exprime, enaltece e codifica a crença, salvaguarda e impõe os princípios morais, garante a eficácia do ritual e oferece regras práticas para a orientação do homem em seu cotidiano. O mito, portanto, é um ingrediente vital da civilização humana. Longe de ser uma fabulação vã, ele é, ao contrário, uma realidade viva, a qual se recorre incessantemente. Não é absolutamente uma teoria abstrata ou uma fantasia artística, mas uma verdadeira codificação da religião primitiva e da sabedoria prática. Como podemos notar, pessoal, o mito vai além da simples curiosidade sobre deuses e forças divinas e máximas. Isso porque o mito, como portador de sentido, também procura explicar os efeitos provocados pela interferência desses deuses, desses seres,
ou forças na vida de cada comunidade. Ander, em 1988, fala que ele constitui, portanto, o tesouro de muitos povos que ainda hoje exercem significativa influência sobre o processo de desenvolvimento da nossa cultura. Para avançarmos um pouco mais em nossos estudos sobre os saberes míticos, vamos voltar à antiguidade grega. Estamos agora no período entre os anos de 1600 a 1050 a.C., mais conhecida como a civilização micênica da cultura grega. Entre os gregos, como em todas as culturas, os mitos constituíram-se por meio de uma tradição oral muito rica. Acredita-se que as narrativas míticas gregas ganharam registro pelas mãos de aedos ou poetas rapsodosos, como Homero e Hesíodo, que, através de suas obras, deram ao mundo monumentos da cultura grega, como a Ilíada e a Odisseia, que são dois poemas atribuídos a Homero, que viveu provavelmente entre os séculos 9 a 8 a.C., e a Teogonia e os Trabalhos e os Dias, que são outros dois poemas atribuídos a Hesíodo, né? Então, acredita-se que Hesíodo tinha vivido provavelmente entre os séculos 8 a 7 a.C. Na compreensão dos gregos, então, os poetas são escolhidos pelas musas e por elas inspirados para cantar a existência como um todo. A origem dos deuses, a origem do mundo, a origem dos homens e de tudo que nos cerca. Por isso, as narrativas míticas são consideradas uma espécie de cosmogonia. Segundo a autora Marilena Chauí, a explicação mítica se dá principalmente de três modos. Vejamos, a explicação mítica para Marilena Chauí se dá através da criação, por meio da luta e pelo estabelecimento de prêmios e castigos. Vamos ver o que quer dizer cada um desses pontos? Bom, para a autora, através da criação, o mito procura narrar quem são os genitores, o pai e a mãe das coisas e dos seres. Tudo o que existe é fruto de relações sexuais entre forças divinas pessoais. A partir dessas relações, surgem os demais deuses. Narra também a origem das nossas paixões. Por meio da luta, a narrativa mítica pressupõe uma luta, uma rivalidade ou um acordo, uma aliança entre os deuses. E dessa luta ou dessa aliança surgirá alguma coisa no mundo. Nessa relação de conflito ou de acordo entre as divindades, algo acontecerá no mundo dos mortais, ou seja, nós. A própria guerra de Troia teve início com uma rivalidade entre as deusas Hera, Atena e Afrodite. Estabelecendo prêmios e castigos, o mito revela que há uma relação entre recompensas e castigos com a obediência ou não aos desígnios dos deuses. Assim, os deuses podem castigar a quem os desobedece, assim como podem trazer recompensas a quem lhe é obediente. O mito de Prometeu nos ajuda a entender como a façanha de um titã que roubou o fogo dos deuses e deu de presente para os homens, trouxe o castigo não somente para si, mas também para os homens que foram beneficiados com esse ato de desobediência. O castigo dado aos homens explica como surgiram os males no mundo. Como elemento indissociável de todas as culturas, o saber mítico se manteve presente também nas primeiras reflexões ditas filosóficas do povo grego. Portanto, pelo menos no princípio, não há uma ruptura total entre o mito e a filosofia. Acredita-se que a filosofia vai surgindo através de um processo gradativo de racionalização das narrativas míticas e necessariamente da transformação do relato mítico cosmogônico em reflexão sobre os cosmos ou em uma cosmologia. Afinal, o mito é coisa do passado ou ainda está presente em nossos dias?
O que vocês acham? De acordo com Aranha e Martins, 2009, ainda hoje, a experiência mítica é parte fundamental para a organização e compreensão do mundo, do homem no mundo. Como elemento formador de uma cultura mítica, o rito ainda hoje prevalece em nossa sociedade. Estamos sempre envoltos em rituais que, mesmo não sendo especificamente religiosos, revelam quanto nós estamos, de algum modo, ligados a algo que nos ajuda a encontrar um sentido para a nossa vida. Podemos citar alguns costumes que podem ser considerados como ritos de passagem, como, por exemplo, comemorações de aniversário de debutantes, aniversários de 15 anos, a recepção de um novo membro da família que acaba de nascer, como, por exemplo, o batismo, as festas de casamento e formatura, são exemplos claros de comemorações míticas. O trote de calouros nas universidades, etc., são costumes que fazem parte do nosso cotidiano. No Brasil, ainda encontramos elementos míticos presentes em manifestações que já fazem parte de um imaginário nacional, como, por exemplo, o carnaval e o futebol. Agora que já sabemos o quanto a narrativa mítica é importante para a construção de um conhecimento, é hora de avançarmos um pouco mais rumo ao conhecimento filosófico. Embora o mito seja a base sobre a qual a filosofia se desenvolveu, é importante destacar alguns aspectos específicos do pensamento mítico e do pensamento filosófico. Para Chauí, no ano de 2000, podemos apontar, em linhas gerais, 3 diferenças significativas entre o saber mítico e a filosofia. São 3 as diferenças entre o saber mítico e a filosofia, apontados pela autora Marilena Chauí. Para ela, a primeira diferença é que o mito pretendia narrar como as coisas eram ou tinham sido no passado imemorial, longínquo e fabuloso, voltando-se para o que era antes que tudo existia tal como existe no presente. Já a filosofia, ao contrário, se preocupa em explicar como e por que no passado, no presente e no futuro, isto é, na totalidade do tempo, as coisas são como são. Vamos para a segunda diferença? O mito narrava a origem através de genealogias e rivalidades, ou alianças entre forças divinas, sobrenaturais e personalizadas, enquanto a filosofia, ao contrário, explica a produção natural das coisas, por elementos e causas naturais e impessoais. E agora, vamos para a nossa terceira e última diferença. O mito não se importava com contradições, com o fabuloso e o incompreensível, não só porque esses eram traços próprios da narrativa mítica, como também porque a confiança e a crença no mito vinham da autoridade religiosa do narrador. A filosofia, ao contrário, não admite contradições, fabulação e coisas incompreensíveis, mas exige que a explicação seja coerente, lógica e racional. Além disso, a autoridade da explicação não vem da pessoa, do filósofo, mas da razão, que é a mesma em todos os seres humanos. Vimos até então, pessoal, que a filosofia nasceu de um processo gradativo da racionalização das narrativas mitológicas. Vimos também que existem diferenças pontuais entre o saber mítico e o pensamento filosófico. Agora, vamos ver bem de perto como a filosofia surgiu e de que modo ela foi sendo aceita como um novo tipo de conhecimento sobre o cosmos e tudo que cerca o homem. Estamos aqui por volta do século VII a.C., onde as cidades gregas se formam em torno da ágora, ou seja, a praça. Nesse espaço público,
Cada cidadão pode participar do comércio, discutir sobre a política ou simplesmente passar o tempo conversando amenidades. Já temos as primeiras constituições escritas e cada cidadão tem o direito de voto. Na Grécia já se estuda a matemática, a astronomia, a geometria e esses novos saberes ainda convivem com os antigos relatos míticos. A partir de agora, iremos conhecer um pouco mais sobre os filósofos deste período, o que pensavam, como acreditavam ser possível a prática da filosofia, como seria possível fazer essa filosofia. Nós temos, primeiramente, Tales de Mileto, que viveu de 548 a 624 a.C. Tales era matemático e astrônomo. Buscou uma explicação para a origem dos cosmos, além dos relatos místicos. O seu maior problema era responder sobre o princípio primordial de tudo que existe na física, na natureza. Depois de observar que a água é o nutriente de todas as coisas, que a terra está sobre a água, que o alimento de todas as coisas é úmido, que todo alimento é suculento, que a semente de todas as coisas são úmidas e que todas as coisas mortas ressecam-se, Tales de Mileto chegou à conclusão de que a água é a axé, ou o princípio primordial, ou ainda o elemento original de tudo que existe. Segundo ele, a água, embora possa se transformar em diferentes estados, é o único elemento físico que permanece basicamente o mesmo, seja em forma de vapor, seja no estado líquido ou também no estado sólido. Essas observações de Tales apontam para uma nova relação do homem com o conhecimento. Aqui percebemos que a narrativa mítica da origem dos deuses e do cosmos não tem mais força suficiente para dar sentido pleno às questões colocadas pelo filósofo Tales. É necessário, de agora em diante, superar a explicação de uma cosmogonia dos mitos em direção a uma cosmologia. Na esteira de Tales vieram outros filósofos que se empenharam em continuar a reflexão filosófica em busca de um princípio primordial de todas as coisas, com base na observação da natureza. Esses filósofos foram chamados de pré-socráticos. Mas agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre o Sócrates. Vamos lá? Sócrates viveu do ano de 399 a 469 a.C. É conhecido pela famosa frase: "Só sei que nada sei". Pensou problemas do homem consigo mesmo e com os outros homens. A filosofia socrática é considerada um divisor de águas na história da filosofia. O interesse agora da filosofia é deslocado do cosmos para o indivíduo. Sócrates não era da nobreza grega. Seu pai era um escultor e sua mãe uma parteira. Foi casado e teve vários filhos. E o mais inusitado, talvez, tenha sido o fato de ele não ter deixado nenhum registro escrito dos seus ensinamentos. Graças ao filósofo Platão e outros discípulos, é que temos ideia do que foi o pensamento socrático. É, sobretudo, através dos diálogos escritos pelos seus discípulos, especialmente Platão, que tomamos conhecimento de que Sócrates foi considerado o homem mais sábio de Atenas. Ele era considerado sábio por quê? Porque não tinha a resposta para as perguntas que lhe eram feitas, mas, ao contrário, porque vivia sempre questionando acerca das respostas para questões tais como: o que é a essência do homem? O que é o bem? O que é a virtude? O que é a justiça? Isso significa que o filósofo não se contentava com as respostas e queria ir em busca de mais conhecimento sobre o homem e seus valores. Bacana, Sócrates, né?
A reflexão socrática começa com a sentença oracular no portal do templo de Delfos, dedicado a deus Apolo, onde está escrito: conhece-te a ti mesmo. Sócrates fez dessa máxima a base de sua reflexão filosófica e, por isso, afirmava que os homens deveriam buscar primeiro o conhecimento de si mesmo, para depois ir à busca do conhecimento de outras coisas. Acredita-se que ele tenha sido considerado o homem mais sábio entre os seus contemporâneos, porque teria dito no templo de Apolo a frase dita anteriormente: só sei que nada sei. Ao dar essa resposta, Sócrates se coloca como um homem que está aberto ao conhecimento e, portanto, precisa continuar questionando a opinião de cada um. Deste modo, o filósofo pretende, através de um diálogo, levar os seus discípulos e interlocutores a questionar eles mesmos suas próprias opiniões, a fim de chegarem mais próximo do conhecimento verdadeiro das coisas. Sócrates lançava uma pergunta e, a cada resposta que ouvia, uma nova questão era levantada. Esse método utilizado pelo filósofo foi chamado de maiêutica, que quer dizer parto. O método maiêutico consistia, pois, em fazer com que cada participante do diálogo pudesse extrair de dentro de si mesmo suas opiniões, a fim de que chegassem eles mesmos a uma definição a respeito do que foi questionado. Para Sócrates, por exemplo, cada um deveria refletir o bastante para ser capaz de chegar a compreender por si mesmo o que é ser justo. Então, não se esqueçam, só sei que nada sei. Platão foi um discípulo fervoroso de Sócrates. Desenvolveu o pensamento socrático. Após a morte de Sócrates, funda a Academia, uma espécie de faculdade dedicada aos problemas filosóficos. Devemos lembrar que foi Platão que trouxe à tona os ensinamentos de Sócrates, tá bom, pessoal? A tese central defendida por Platão, fundador da Academia, conforme nos diz Nicola 2005, é que ele exclui a hipótese de que as ideias derivam dos sentidos. Elas são pura visão intelectual, uma representação na tela da mente. Acredita-se que Platão tem escrito cerca de 36 obras. Dessas 36, destacamos a República, onde se encontra uma das mais famosas passagens da literatura filosófica do mundo ocidental, a Alegoria da Caverna, ou como ficou mais conhecido, o Mito da Caverna. Apresenta de modo metafórico o modo como podemos chegar ao conhecimento verdadeiro de todas as coisas. Para Platão, todos nós deveríamos nos esforçar para alcançarmos as ideias puras e essenciais de todas as coisas que vemos, que ouvimos, que sentimos e tocamos, através dos nossos sentidos. Para o filósofo Platão, é necessário sair da caverna, que representa a realidade sensível, onde só conhecemos as imagens e as sombras, e irmos rumo ao sol, que representa a luz da razão. É por meio dessa alegoria que Platão quer justificar a sua tese de que uma realidade inteligível, que só é alcançada pela razão e que é vedada aos sentidos. Ok, pessoal? Então vamos agora conhecer mais um dos nossos filósofos. Aristóteles, discípulo de Platão, sua grande preocupação se refere à capacidade humana de conhecer. Em suas obras, ele acaba contradizendo as ideias do seu outrora mestre, Platão. Aristóteles rejeita a teoria das ideias de Platão quando afirma que o conhecimento pode partir da realidade múltipla dos seres, que são percebidos pelos nossos sentidos.
Por isso, ele afirma que existem dois tipos de ciência pelas quais os homens chegam ao conhecimento das coisas: as ciências teóricas, constituídas pela metafísica, a matemática e a física, que investigam o que é necessário e universal, e as ciências ditas práticas ou empíricas, como, por exemplo, a medicina, a ética, a política e outras, que cuidam da experiência particular e social dos indivíduos. O filósofo Aristóteles reconhece que, embora as ciências práticas sejam capazes de produzir saberes com resultados notáveis, elas não podem prescindir da ciência metafísica. Por isso, a ciência metafísica, conforme afirma Nicola, 2005, é a única capaz de analisar em nível puramente teórico aquilo que todas as outras formas particulares do saber têm em comum, ou seja, a noção de ser. Ela é considerada como a filosofia primeira, porque estuda o verdadeiro ser de cada coisa. O verdadeiro ser de uma coisa corresponde, pois, à sua substância, ou seja, com aquilo que não pode deixar de estar presente. Aristóteles entende, então, que é através da metafísica que descobrimos a necessidade de haver um princípio de que sua essência seja sua própria atividade. Esse princípio, sendo o movimento primeiro, é também causa do movimento que observamos em tudo que existe na natureza. Em busca de uma razão para explicar as mais diversas alterações que se observam em todos os seres da natureza, Aristóteles, então, formula a teoria das quatro causas. Como observa Chauí, 2000, o filósofo acredita que é possível entender como um ser veio a existir, por que sofre alterações ao longo de sua existência e por que cada ser existe, ou seja, qual a finalidade de cada ser no mundo. Isso porque Aristóteles defende a tese de que há em todos os corpos, primeiro, uma causa material, que está relacionada à matéria pela qual um corpo é constituído. Por exemplo, a madeira é a causa material da mesa. Segundo, uma causa formal, ou seja, a forma que a matéria possui para constituir um corpo determinado. Assim, a forma da mesa é a causa formal da madeira. Terceiro, causa motriz ou eficiente, que seria a ação responsável pela forma determinada de uma matéria, a ação do marceneiro ao fabricar a mesa. Quarto, causa final, ou seja, é o motivo ou a razão que fez com que uma matéria passasse a ter uma determinada forma. Por exemplo, a madeira ganha forma de mesa para ser usada com esta ou aquela finalidade. A teoria aristotélica influenciou sobremaneira muitos outros filósofos que se dedicaram ao estudo da metafísica como caminho para o conhecimento. Entre esses, destacamos os pensadores medievais, que encontram na filosofia grega clássica uma fonte abundante de argumentos para sustentar suas teologias. Agora falaremos sobre a relação entre a filosofia antiga e a filosofia medieval. Uma das tarefas mais importantes do período medieval foi, sem dúvida, a necessidade de constituir e solidificar uma teologia cristã. Já é sabido que nesse esforço intelectual, a máxima era que a filosofia deveria ser a escrava da teologia, ou seja, estar ao seu serviço, auxiliar na argumentação das verdades reveladas. Entre os vários pensadores do medievo estão Boécio, Duns Scoto, Abeardo e outros. Para o nosso propósito, daremos atenção maior a dois outros, Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino,
que foram os expoentes dos movimentos basilares do pensamento cristão. Quais foram esses movimentos? A patrística e a escolástica. Estamos aqui agora entre os séculos V e XV, período da decadência do Império Romano, da ascensão da Igreja Católica no mundo e da consequente cristianização da Europa. Os territórios europeus são divididos em reinos e governados por reis absolutistas. Surgem as primeiras universidades. A teologia ocupa o centro do debate entre os filósofos cristãos. Vamos agora conhecer um pouquinho mais sobre esses dois movimentos? A patrística foi iniciada pelos apóstolos João e Paulo, aqueles da Bíblia, são eles mesmos, seguidos pelos primeiros padres. Tinha por objetivo conciliar o cristianismo com a filosofia grega. E tem o seu nome maior, o expoente máximo, o Santo Agostinho, também conhecido como Agostinho. O grande objetivo da filosofia patrística era conciliar a nova religião que acabara de surgir, ou seja, o cristianismo, com o pensamento filosófico dos gregos. A intenção era, com isso, se defender dos ataques polêmicos e converter os pagãos para aceitarem a verdade cristã. Ideias estranhas aos filósofos antigos, como a de pecado original, apocalipse e ressurreição, foram introduzidas na doutrina como verdades reveladas por Deus. Essas ideias eram os chamados dogmas, que não poderiam ser questionados, uma vez que eram decretos de inspiração divina. O expoente maior da patrística foi Agostinho, como nós já falamos, que introduziu a noção de homem interior, ou seja, a noção de uma consciência moral, de um livre arbítrio da vontade humana. Segundo Agostinho, é por causa do livre arbítrio que o homem pode escolher entre o bem e o mal e, portanto, se tornar o único responsável por vir a existir o mal no mundo. A máxima de Agostinho, que se segue, revela a grande preocupação do pensador cristão com o conhecimento da verdade. Para ele, a verdade está na alma do homem. Entra dentro de ti mesmo, pois no homem interior reside a verdade. Aqui é possível notar também a forte influência do platonismo. Assim como Platão, na esteira de Sócrates, pressupunha que o conhecimento seria alcançado por via da razão e não dos sentidos, também Agostinho aposta no voltar para si mesmo e no abandono dos sentidos em direção a Deus que habita a alma humana. Vamos agora conhecer um pouco da escolástica, o outro movimento que teve nesse período junto com a patrística. A escolástica é um método de pensamento crítico dominante no ensino das universidades medievais. Tomás de Aquino é o seu grande mentor. É marcada por contradições, problemas e embates. As questões mais cadentes desse período, conhecido como escolástica, pessoal, foram determinantes para o surgimento e o desenvolvimento do que hoje nós conhecemos como teologia. O que está em pauta nas discussões filosóficas dos doutores da Igreja remete também aos problemas da filosofia grega, sobretudo às questões suscitadas por Platão e Aristóteles. Temas como as categorias de infinito e finito, razão e fé, corpo e matéria são discutidos nas primeiras universidades. O destaque maior da escolástica, como já dito anteriormente, é sem dúvida Tomás de Aquino, que retomou as ideias aristotélicas para solidificar a doutrina cristã. Seguindo os passos de Aristóteles, o filósofo medieval
destaca a importância dos sentidos para o conhecimento e também se baseia em princípios de causalidade para a construção do processo de conhecimento da realidade. Cambe 99 observa que Tomás de Aquino, em toda sua obra, se esforçou na tentativa de harmonizar a razão e a fé. A tentativa de provar a existência de Deus demonstra o quanto o filósofo medieval estava interessado em justificar racionalmente sua fé. São 3 vias pelas quais é possível provar a existência de Deus, segundo Tomás de Aquino. Primeiro, Deus como causa do movimento. Segundo, Deus como a causa das causas. E terceiro, Deus como a causa da ordem. Para Tomás de Aquino, o estudo da filosofia não tem como função principal saber o que os homens pensaram, mas em descobrir realmente em que consiste a verdade. Mas, afirma o filósofo, a única autoridade absoluta para garantir a verdade é, sem dúvida, a palavra de Deus. Então, esse é o movimento da escolástica. Bom, pessoal, então é isso. Agradeço a atenção de todos vocês. Até a próxima aula. Salve, salve!